Seja bem-vindo. Vamos para a aula 2, resolvendo questões da banca IBFC, cobrindo o edital do concurso atual do Correios. Lembrando que o edital de matemática para ensino médio e ensino superior são iguais, conteúdos, né? Lá no nosso canal do Telegram, eu disponibilizei listas de questões da banca IBFC filtradas pelos assuntos do edital para todas as disciplinas do cargo de ensino médio: português, informática, matemática e geografia, parte de conhecimentos gerais, exceto a parte de códigos de ética. Esses PDFs estão disponibilizados gratuitamente lá no nosso canal do Telegram, só entrar lá e baixar. E aqui o nosso pacote de aulas, caso você queira aprofundar sua preparação. Algumas informações: serão 10 aulas ao vivo via Google Meet com interação, iniciando a partir do dia 28 de outubro. Serão as segundas e terças, às 20 horas. Então, daí 5 semanas. Cada aula cobrirá um tópico do edital, sobrando ali uma aula para revisão. O tópico 6 do edital eu vou dividir em duas. Mais informações, caso você se interesse, é só contatar lá no WhatsApp ou Telegram. Então já sabe, pause as questões, tente resolver por conta própria, marca aí uns minutinhos, 2 a 3 minutos, você tentando rabiscar alguma coisa, e aí depois você vai soltando a resolução e fazendo correções, caso precise. E você aproveita muito melhor o seu tempo e otimiza seus estudos, tá bom? Bons estudos. Questão 23. Dentre as alternativas, a única incorreta é... Então ele vai fazer algumas afirmações conceituais sobre os números inteiros, e temos que buscar a afirmação incorreta. Então, temos que analisar todas as alternativas. O elemento neutro da multiplicação de números inteiros é o número 1. Isso aqui está correto. Considere um número inteiro qualquer. Vamos chamar de A. Se eu multiplicar esse número por 1, o resultado será o próprio A. Então, escolha qualquer número inteiro. Menos 1, menos 1 milhão, 35, seja positivo ou negativo. Se você multiplicar por 1, não é menos 1, é por 1, o resultado será o próprio número que você escolheu. Por isso, o número 1, na operação da multiplicação, é chamado de elemento neutro. Assim como o 0 é elemento neutro na soma e na subtração. Somar ou subtrair 0 não altera nada. Por isso, elemento neutro. Então, a A não é a opção de resposta, porque eu quero a incorreta. B. O elemento simétrico da adição de números inteiros é o número 0. Isso aqui está errado. Então essa é a nossa resposta. Por quê? O 0 ele não possui simetria. E o conceito de simetria depende do número que você está lidando. Se eu pego o número 1, o simétrico ao número 1 é o menos 1. O que significa ser simétrico? Tem várias maneiras de se entender. Uma é pelo conceito de oposto aditivo. Ou seja, eu pego um certo número, 1, por exemplo, e adiciono a ele o seu oposto, que é o menos 1, o resultado disso vai ser 0. Isso aqui vai ficar 1 menos 1 igual a 0. Então eu digo que o menos 1 é simétrico do 1, ou vice-versa. O 1 é simétrico do menos 1. Numa reta numérica, você tem o 0 dividindo ela no meio, você tem os números, né, seguindo e tudo mais, aqui para o positivo e aqui para o negativo. Na reta, o conceito de simetria é o seguinte: escolhe um número qualquer que não seja o 0. E perceba, se você escolhesse o 0, qual é o simétrico do 0? Ou seja, o número que somado ao próprio 0 dá 0. Seria o próprio 0, então não faz sentido falar de simétrico do 0. Ou sendo o 0, o simétrico de algum número. Vamos escolher o 1 de novo. Eu vou analisar a distância que o 1 está do 0 à direita. O simétrico do 1 vai estar essa mesma distância, que no caso aqui é 1 unidade, à esquerda, 1 unidade. Então o simétrico do 1 é o menos 1. Agora o simétrico do menos 2. Eu vou olhar qual a distância do menos 2 até o 0. Pela esquerda, porque ele está lá no negativo, é 2 unidades. Então o simétrico dele vai estar 2 unidades de distância do 0, só que no outro sentido, lá pela direita. Então o simétrico do menos 2 será o 2. Portanto, gabarito letra B. Alternativa C, o conjunto menos 4, menos 2, menos 1, mais 1,
2, 4, representa o conjunto de todos os divisores inteiros do número 4. Sim, o conjunto de divisores de um número é finito, é limitado. Começa do 1 e vai até o próprio número. Talvez você esteja estranhando os números negativos aqui sendo considerados como divisores. Não estranhe, em certos problemas vão ser considerados os múltiplos ou divisores inteiros de um número. Em outros problemas, vão ser considerados os múltiplos ou divisores naturais. Ou então, que é muito comum, inteiros positivos. Inteiro positivo é a mesma coisa que número natural. Então, se ele fala os divisores naturais de um número, então você só considera os inteiros positivos. Agora, se ele fala os divisores inteiros, aí tem que tomar cuidado e considerar também os negativos. Você pode considerar somente os positivos e depois você só adiciona os simétricos desses que você achou e forma todo o conjunto dos divisores inteiros desse certo número. E aqui é o 4. Então isso aqui está correto. O conjunto de todos os múltiplos inteiros do número 4 é infinito. Correto. Qual é o conjunto dos múltiplos de 4? É o 4 vezes 0, é o 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4 e assim vai, ó. Se eu for analisando aqui, tá pulando de 4 em 4. Isso aqui vai até o infinito, ou seja, esses números podem ficar tão grandes quanto se queira. Então é correto afirmar que o conjunto dos múltiplos inteiros do número 4 é infinito. Aliás, aqui ó, múltiplos inteiros, eu ainda teria que considerar os negativos. Então vamos corrigir e colocar assim, ó. Mais ou menos 8, mais ou menos 12, mais ou menos 16. Que esses números negativos também são múltiplos de 4. Porque se eu multiplicar o 4 por um certo número inteiro, o resultado vai ser esses números listados aqui. E aí esse número inteiro pode ser negativo ou positivo. Questão 5. Um número é composto por 3 algarismos, sendo que o algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que ele seja divisível por 3, é... Então vamos lá, eu tenho um certo número com 3 algarismos. E aí ele fala que o algarismo da centena é o 7, o da unidade é o 4. E esse aqui eu não sei. E aí ele quer a soma dos possíveis algarismos que vão ocupar a casa das dezenas. Só que dos algarismos que ocupem a casa das dezenas, tornando todo esse número um número divisível por 3. Então eu jogo um algarismo aqui, eu torno esse número divisível por 3 ou não. E ele quer saber a soma dos algarismos que podem ocupar a casa da dezena desse número, tornando todo o número divisível por 3. Para isso tem que saber o critério de divisibilidade do 3. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, na playlist de aritmética. Mas é tão somente o seguinte, se eu pegar todos esses algarismos que compõem o número, somá-los, e o resultado for um múltiplo de 3, significa que todo o número é divisível por 3. Então a gente vai buscar os algarismos que vão ocupar a casa das dezenas desse número, tornando ele múltiplo de 3. A soma dos seus algarismos múltiplo de 3. E depois vamos somar todos os que cumprem essa exigência. Então a soma dos algarismos vai ser assim, 7 mais 4 mais alguma coisa. Vamos começar pelo 0 aqui. 7 mais 4, 11. Mais 0, 11. 11 é múltiplo de 3? Não. Então não é interessante para mim. O 0 aqui na casa das dezenas. Malandramente, isso aqui é 11. O próximo múltiplo de 3 é 12. Eu comecei jogando lá embaixo, pelo 0. Então só adicionar mais uma unidade aqui. Então já que eu tenho que mexer esse terceiro número, eu vou adicionar 1 a ele, que vai ser o próprio 1. 7 mais 4 mais 1 vai dar 12. Opa! Se eu jogar o 1 lá na casa das dezenas, vou formar um número que é divisível por 3. Então já vou salvar esse 1 aqui. Agora percebe o seguinte. 7 mais 4 mais 1 deu 12. 12 é um múltiplo de 3, beleza. O próximo múltiplo de 3 é o 15. Ou seja, 3 unidades a mais. Então eu somo 3 unidades aqui e 3 unidades aqui também. Aqui vai ficar 7 mais 4 mais 1 mais 3, 4. Isso aqui vai dar 15. Ou seja, se eu colocar o 4 aqui, na casa das dezenas, eu vou formar um número que é divisível por 3 também. Então o 4 também entra na nossa soma, que a gente está procurando. Eu vou seguir essa lógica. O próximo
algarismo interessante para mim vai ser um algarismo que está a 3 unidades de distância do 4. 4 mais 3 vai ser o 7. Aqui vai dar 18. O próximo, 7 mais 3 seria 10. Mas aí eu não tenho... Não existe o algarismo 10. O 10 é um número composto de 2 algarismos. Os algarismos vão do 0 ao 9. Então aqui encerra as possibilidades. E o que ele quer? A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que ele seja divisível por 3. Então, esses algarismos entram ali na casa das dezenas, tornando todo o número divisível por 3. Então, eu tenho que somar eles. O resultado vai ser 12. Gabarito letra C. Questão onde a interpretação é crucial. Questão 6. Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que dentre as balas que possuía, poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de balas que o comerciante dispunha. Então vamos entender. Ele fala o número mínimo, ele pede o número mínimo de balas que esse comerciante tinha, porque há outros números que atenderiam às condições que foram informadas. Então por isso que ele pede o número mínimo. Então isso já suspeita da ideia de MMC para resolver a questão. Menor múltiplo comum. Porque qual é a ideia? Pensando nesse número mínimo, é um número que ele consiga ser divisível por 8, por 12 e por 20. Em outras palavras, que esse número seja um múltiplo do 8, um múltiplo do 12 e também um múltiplo de 20. Tudo isso ao mesmo tempo. Porque, considerando que o comerciante tinha esse número mínimo de balas, ele conseguia, com esse número de balas, dividir as balas em pacotes de 8 unidades, ou seja, sem sobrar nenhuma. Dividir em pacotes de 12 unidades de balas e pacotes de 20. Fazendo a divisão dessas 3 formas, ele conseguia dividir todas as balas igualmente. Vamos imaginar assim, ó. Tá aqui os pacotinhos da situação que ele dividiu em 8 unidades. Em pacotes de 8 unidades. Eu não sei quantos pacotes são. Vou chamar de A. Isso aqui é só para entender, tá? Ele dividiu esse certo número de balas por 8. Ou seja, aí esse quociente dessa divisão dá o número de pacotes. Chamando de X o número que a gente está buscando, isso ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu dividir o X por 8, eu vou ter A pacotes. E eu sei que o resto é 0, porque ele falou que eu conseguia dividir todas as balas certinho. Em pacotes de 8, ou em pacotes de 12, ou em pacotes de 20. Ou seja, esse número é divisível por 8, ou em outras palavras, o número X é igual a 8 multiplicado por A. Dividindo em pacotes de 12 balas, eu vou ter uma quantidade diferente de pacotes. Eu pergunto, uma quantidade menor ou maior que na situação anterior de pacotes? Exato, menor. Nessa situação aqui, eu poderia afirmar que o A é maior que B. Porque aqui nessa segunda situação, eu estou dividindo o mesmo número de balas por um denominador maior. Então esse resultado está diminuindo. Ou seja, eu boto mais balas por pacote. Então para distribuir uma certa quantidade de balas, uma mesma quantidade de balas, eu vou precisar de menos pacotes. Ou seja, X é igual a 12, né, aqui, a um múltiplo de 12. Onde B é um número inteiro. No caso aqui, inteiro positivo, né? Que é a quantidade de pacotes. A mesma ideia para pacotes de 20. Isso vai dar C pacotes. Então esse número que eu estou buscando dividido por 20 resulta uma quantidade de C pacotes. Com essa ilustração, fica mais fácil visualizar que esse número é ao mesmo tempo múltiplo de 8, múltiplo de 12 e múltiplo de 20. Porque eu sei que A, B e C são números inteiros positivos. E por curiosidade, a gente teria essa relação aqui, ó, A maior que B, maior que C, caso a gente precisasse dessa informação. Então, já que X é um múltiplo dessa galera, significa, e na verdade eu estou buscando o menor número de balas dentro dessas condições, significa que X é o MMC dessa galera, do 8, do 12 e do 20. Se ele não restringe, pedindo o número mínimo que atendesse essas condições, poderia ser infinitos números. A gente sabe que múltiplos de um número são infinitos. Como ele pediu mínimo, ele quer o MMC desses 3 valores, do 8, do 12 e do 20. Para calcular o MMC, tem pelo menos 2 métodos. O da decomposição simultânea,
que talvez seja o mais comum, e o outro você analisando os números na sua forma fatorada. Fazendo esse segundo, a gente tem o seguinte: fatoração do 8, 8 dividido por 2, 4. A gente sempre tenta, né, começar pelo 2. A regra é buscar o menor número primo que já divide o número sendo fatorado. 2 é o primeiro primo, 2 divide o 8, então posso começar por ele. Posso dividir por 2 ainda, posso dividir por 2 ainda, isso aqui fica 2 ao cubo. O 12, posso dividir por 2, 6, 2, 3, aqui não dá por 2, próximo primo é o 3, dá por 3, termina. Então o 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ó, 2 vezes 2, vezes 3. E o 20, pode por 2, 5, termina. 2 ao quadrado, vezes 5. Então, isso significa o quê? Que o 8 equivale a isso daqui. O 12 equivale a isso daqui. O 20 equivale a isso daqui. Tá, eu achei os números na sua forma fatorada. E como é que eu calculo o mínimo múltiplo comum entre esses três números? Na forma fatorada, eu vou olhar para a variedade de fatores que eu tenho. Quais fatores primos eu tenho? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Eu vou colocar eles aqui. O 2, o 3 e o 5. Tudo se multiplicando. Agora eu olho para os expoentes. Eu olho para o fator 2. Qual é a variedade de expoentes? Eu tenho expoente 3 e expoente 2. Em cima do fator 2. Eu vou pegar o maior expoente. E nesse caso é o 3. Eu olho para o fator 3 agora. Qual é o maior expoente que aparece? Ah, aqui não aparece expoente nenhum. Então é o 1, né? A gente sabe que quando não tem nada na potência, 3 é igual a 3 elevado a 1. O nada aqui não significa zero não, tá? Qualquer número elevado a zero é 1. Cuidado. Na potência, quando o expoente não marca nada, pode-se entender que é o expoente 1. Então, aqui está a forma fatorada do MMC do 8, do 12 e do 20, tá? Só que a resposta está na forma ao número normal. Então, vamos multiplicar essa galera aqui toda. Isso aqui vai ficar 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 15. Essa continha vai dar 120. Gabarito letra A. Então, o número mínimo possível, ele precisaria ter de balas para poder dividir igualmente essas balas em pacotinhos de 8 balas, ou pacotinhos de 12, ou pacotinhos de 20, era 120. Mas ele conseguiria também com 240, com 360, com qualquer número que fosse múltiplo de 120. Qualquer número que fosse um múltiplo comum a esses três valores iniciais. Só que o menor múltiplo comum é o 120. Mas a partir daqui, de 120 e 120, também atenderia a essas condições. Essa que é a ideia. Questão 10. Um marceneiro possui duas barras de ferro, uma com 1,40 metros de comprimento e outra com 2,45 metros de comprimento. Ele pretende cortá-las em barras de tamanhos iguais, de modo que cada pedaço tenha a maior medida possível. Nessas circunstâncias, o total de pedaços que o marceneiro irá cortar utilizando as duas barras de ferro é... Muita hora nessa calma. Ele quer cortar essas duas barras de ferros em pedaços de tamanhos iguais. Teria algumas opções de tamanhos que atenderiam isso. Porém, ele quer tamanhos iguais e que sejam a maior medida possível para esses pedaços. Ou seja, ele tem uma barra de ferro A, a menor, que é 1,40 metros, e a B, que é um pouco maior, com 2,40 metros. E aí ele quer usar um certo valor para dividir essas barras. Vou simular aqui, tá? Só que esses pedaços têm que ter tamanho igual. Vou tentar alinhar. Ou seja, eu vou achar um número divisor que divida as duas barras de maneira completa, de maneira exata, só que em pedaços iguais. Vamos supor que conseguimos, tá? Visualmente não é assim que se resolve. Isso aqui é para ilustrar. Vamos supor que achamos esse divisor. E aí conseguimos dividir as duas barras no maior tamanho possível de pedaços e que esses pedaços tenham o mesmo tamanho. Eu quero saber quantos pedaços
que foram cortados aí. Então essa é a ideia. Isso passa a ideia de máximo divisor comum. Divisor é um número que divide um certo número, um outro número, de maneira exata. O máximo divisor comum, eu tenho dois números e eu quero achar o máximo divisor comum entre eles. No caso aqui, esses dois números seriam as medidas dessas barras, as medidas de comprimento dessas barras, que estão em número decimal na unidade de medida metros. Malandramente, a gente vai passar isso para centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter essa medida em centímetros. E eu vou trabalhar com esses números inteiros. Vai ser mais fácil. 240 não, né? 140. Então, essa aqui é a barra que eu chamei de A, é a menor, e B é a maior. Show! Agora, é calcular o MDC desses dois caras. E depois usar esse máximo divisor comum para dividir essas duas medidas para saber quantos pedaços essas barras foram cortadas. Mas eu vou me valer de uma propriedade. Essa propriedade diz o seguinte: eu tenho MDC, eu quero MDC de 245 e 140. Isso vai dar um certo valor, beleza? Eu vou chamar de x. Eu vou simplificar esses números, vou diminuir eles, vou dividi-los por um mesmo valor para ficar mais fácil. Nesse caso, eu vou dividir esses dois números por 5. Então, eu vou aplicar uma mesma alteração a esses dois números. E o que acontece? Quando eu aplico uma certa alteração multiplicando ou dividindo esses dois números, que eu estou calculando o MDC deles, essa mesma alteração ocorre no MDC deles. Então, como eu vou dividi-los por 5, o MDC deles será dividido por 5 também. Então, eu vou ficar com MDC de 28 e 49. E o valor que eu achar aqui, eu sei que será 1/5 do MDC que eu estou querendo de verdade. Agora, calculando o máximo divisor comum de fato. Eu vou fatorar o 28, e 2 ao quadrado vezes 7. Vou fatorar o 49, sem precisar gastar tanto tempo, sabendo que o 49 é um quadrado perfeito, né? Então já poderia deduzir que ele é 7 ao quadrado. Agora, diferente do MMC, eu vou olhar para os fatores, mas só para os fatores que são comuns a todos os números envolvidos na confusão. Aqui tem o fator 2 e o fator 7. Aqui tem o fator 7 somente. Então, o 2 eu vou ignorar. Eu vou olhar para o fator 7. Vou pegar o fator que é comum a todos os números envolvidos na confusão do MDC ali. E o expoente? O expoente eu vou pegar o que for menor. E no caso aqui é o 1. Eu pego o fator comum, depois eu olho o expoente desse fator que eu peguei e pego o menor deles. Então, o MDC entre 28 e 49 é igual a 7. 7 elevado a 1 é 7. Só que também é 1/5 do MDC original que eu queria calcular, que eu chamei de x. Então, ó, se 7 é 1/5 de x, eu multiplico os dois lados por 5, vai implicar que x é igual a 35. Então, na matemática das ruas, esse 5 que está dividindo passa para lá multiplicando. 7 vezes 5, 35. Show! Então, achei o máximo divisor comum para responder essa necessidade do marceneiro. Agora vamos ver quantos pedaços a gente consegue. Pega a medida da barra e divide por esse máximo divisor comum, que é o 35. Aqui vai dar 4 pedaços. E aqui vai dar 7 pedaços. Qual é o tamanho do pedaço? É o tamanho do MDC, é 35 centímetros. Portanto, o número de pedaços vai ser dado por essa soma. 7 mais 4 igual a 11. Gabarito letra B. Essa é uma questão clássica, esse tipo de problema, esse contexto de problema, é uma questão clássica de MDC. Essa só envolveu uma sacada a mais para sair desses números decimais, passando para centímetro. Essa propriedade aqui que eu apliquei foi por mero gosto pessoal, para trabalhar com números menores, mas você poderia ter calculado o MDC diretamente aqui, tá? Fatora esses dois números, aplica o algoritmo do MDC para buscar os números que você precisa. Pronto, você vai achar o MDC da mesma forma. E aí, para achar o número de pedaços, você divide o tamanho da barra pelo valor do MDC que você encontrou, em que o MDC representará o tamanho desses pedaços.